Olá, tudo bem? Tamar aqui. Hoje você vai aprender coisas incríveis com uma pessoa fantástica. Quem é essa pessoa? João, o discípulo íntimo de Jesus. Deus vai te revelar coisas gloriosas que você vai aplicar na sua vida e isso mudará a sua história. Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal. Clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Jesus está andando junto ao mar da Galileia. De repente ele vê dois irmãos pescadores, Simão e André, e os convida para ser pescadores de homens. Eles aceitam. Andando mais um pouco para frente, Jesus encontra mais dois irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles estavam em um barco, juntamente com seu pai, consertando as redes. Jesus também os convida. Eles aceitam e imediatamente começam a seguir a Jesus. 4 homens chamados quase ao mesmo tempo, mas dos 4, João é o último. Ele não foi o primeiro nem o segundo discípulo de Jesus, mas seria aquele que se tornaria o mais íntimo, o mais chegado, o homem de confiança, aquele com quem Jesus poderia contar em todas as horas. Jesus tinha tanta liberdade com João que o chamava juntamente com seu irmão de Boanerges, os filhos do trovão. João esteve presente na pesca maravilhosa e ficou espantado com o que viu, quando, após pescarem a noite toda, nada haviam pegado. Mas quando, pela palavra de Cristo, lançaram as redes, pegaram tanto peixe que as redes se rompiam, encheram 2 barcos e quase afundavam. João esteve com Jesus no alto monte da transfiguração. Ele presenciou o rosto de Jesus resplandecer como o sol, as suas vestes ficarem brancas como a luz. Ele viu Jesus conversando com Moisés e Elias, viu a nuvem luminosa que os cobria e foi tocado por Jesus. Ele presenciou a glória de Cristo. Mas João não era de muito falar, não era como Pedro, não era tão atirado, tão afoito, não, era calmo e moderado. Ele viu Jesus curar a sogra de Pedro e ressuscitar a filha de Jairo, mas tinha muito que aprender com Jesus, assim como eu e você. O evangelista João Marcos relata no capítulo 9, versículo 38, que João chegou até Jesus e lhe disse: Mestre, encontramos uma pessoa aí que não é dos nossos, não é da nossa igreja, não faz parte do nosso ministério, mas estava expulsando demônios. E nós o censuramos. Falamos que não era de Deus. Se não é da nossa igreja, então não é de Deus. E proibimos ele de expulsar o demônio. Jesus lhe respondeu: não proíbe não. Ninguém faz milagres em meu nome e é ao mesmo tempo contra mim. Quem não é contra nós, é por nós. João tinha muito que aprender, mas era um homem sincero. O mesmo Marcos registra no capítulo 10, versículo 35, que João, juntamente com seu irmão, se aproxima de Jesus e lhe pede: Mestre, nós vamos fazer um pedido e queremos ser atendidos. Jesus pergunta: é mesmo? O que vocês querem? E eles dizem: é coisa simples. Na tua glória, nós queremos nos assentar ao teu lado, um à direita e o outro à esquerda. Esse pedido irritou os outros 10 discípulos. Você acha que João sempre foi o discípulo do amor? Não. Com certeza não. O médico Lucas nos conta no capítulo 9, versículo 54, que João, juntamente com seu irmão, ao ver que os samaritanos não os deixaram passar a noite em Samaria, perguntou para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esse povo? Se o Senhor quiser, nós fazemos, igualzinho Elias fez. Jesus os repreendeu: vocês não sabem de que espírito vocês são. João ainda estava em formação.
João ouviu Jesus discursar sobre o sermão profético. Esteve com Jesus em sua hora mais angustiante e pavorosa no jardim do Getsemane. E foi ele que, juntamente com Pedro, foi preparar a Páscoa para Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. João caminhou com Jesus, conviveu com Jesus, aprendeu a ser manso e humilde de coração com Jesus. Tornou-se o discípulo mais chegado, aquele a quem Jesus amava. Ele mesmo relata em terceira pessoa, no capítulo 13 e versículo 23, que ele estava reclinado sobre o peito de Jesus e, pela intimidade que tinha, perguntou ao Senhor quem era o traidor. Amigo íntimo do Filho de Deus, do Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas chegou o dia da crucificação, e enquanto Pedro nega Jesus e todos os discípulos fogem com medo para não ser preso também, João é aquele que entra com Jesus na sala do sumo sacerdote. Ele acompanha os últimos momentos da vida do Filho de Deus. Vê seu amigo e mestre ser obrigado a carregar a cruz, indo em direção ao Calvário, ao Gólgota. Com dor insuportável, presencia Jesus ser crucificado entre dois ladrões. Fica imaginando João olhando aquela cena. A placa em cima da cruz dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas lá estava o seu rei, o seu mestre, o seu salvador, Deus morrendo como homem. Ele vê os soldados disputando as vestes de Jesus. E de repente, em meio a essa cena, Jesus olha para João com o seu olhar doce e meigo e vê que ao lado dele tem 3 Marias. Sua mãe, sua tia Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus diz para Maria, sua mãe, em João 19, versículo 26, mulher, eis aí teu filho. A partir de agora, João está no meu lugar como teu filho. Depois disse para João, eis aí tua mãe. A partir de agora, João, você está no meu lugar com relação à minha mãe. Cuide dela. E desde essa hora, diz a palavra de Deus, João a recebeu em sua casa. Que confiança, que intimidade, que crédito, que confiabilidade. João, o discípulo amado, o amigo íntimo, recebeu de Jesus a responsabilidade de cuidar daquilo que era dele. Isso é confiança. E permita-me te dizer uma coisa, Jesus confiou a mim e a você a responsabilidade de cuidar daquilo que é dele. Eu tenho a responsabilidade de cuidar da palavra, de ser um guardião da palavra que ele confiou a mim para guardar. Ele também te deu a responsabilidade de cuidar daquilo que é dele. Cuide da palavra, da doutrina, dos princípios, dos valores, da crença, da fé, da sua família que Deus te confiou. Cuide da igreja, cuide das pessoas, cuide dessa pessoa que Deus colocou na sua responsabilidade para cuidar. Ele confiou e confia em você. João foi escolhido porque ele era aquele que não só andou com Jesus, caminhou com Jesus, viveu com Jesus, mas também aquele que foi até o fim. O único que foi até o fim. Que esteve aos pés da cruz no momento da crucificação. Aquele que tinha intimidade com Deus para reclinar-se sobre o seu peito, que era capaz de ouvir as batidas do coração do Mestre. Que Deus levante nessa geração homens e mulheres, jovens e idosos, que tenham tanta intimidade com Jesus, que sejam capazes não só de ouvir a palpitação do coração de Jesus, mas também de sincronizar as batidas do seu coração com o coração dele. Esse é o nível mais alto de intimidade que pode existir. O seu coração batendo em compasso com o coração de Deus. Só assim será possível fazer o que disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 e versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para ter exatamente o mesmo sentimento, o coração precisa estar no mesmo ritmo, no mesmo compasso, na mesma harmonia, na mesma melodia. Só quem ama vai até o fim, não abandona, continua junto por amor, passa pelas dificuldades, supera os desafios, mas continua, prossegue, persevera, vai junto até o fim, porque ama. Após a ressurreição, após João, juntamente com Pedro, ouvir de Maria Madalena que o corpo do seu amigo e mestre Jesus não estava no túmulo,
ele correu para lá. Pedro correu junto, mas a Bíblia diz que João correu mais apressadamente. O seu amigo íntimo havia ressuscitado, como havia predito. Ele precisava conferir urgentemente. Ele chegou no sepulcro, abaixou-se e viu os lençóis no chão. Eu imagino Pedro no chão prostrado, ajoelhado, quem sabe chorando. Ele não entrou, só teve a coragem de entrar depois que Pedro entrou. É João, o amigo íntimo que reconhece Jesus na praia quando ninguém reconhece. Em João 21, versículo 7, ele diz para Pedro, é o Senhor. João jamais se confundiria, ele conhecia a voz inconfundível de Jesus. João nunca abandonou a Jesus, mesmo depois que o Senhor subiu ao céu. Ele tornou-se uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele está juntamente com Pedro, às 3 horas da tarde, subindo ao templo para orar. Quando se deparam com o coxo na Porta Formosa, eles curam o coxo no nome do Senhor Jesus. Ele foi preso por amor a Jesus, mas permaneceu obediente aos ensinamentos que aprendeu. Sem estudo, tornou-se uma coluna da igreja, um baluarte da fé. Foi ele quem, juntamente com Pedro, foi enviado pela igreja para orar pelos samaritanos, para que eles recebessem o Espírito Santo. Ele viu seu irmão Tiago ser morto à espada nas mãos de Herodes. E mesmo assim, não deixou de ser um fiel servo de Jesus. João escolheu ir até o fim. Ele mesmo relata em Apocalipse capítulo 1 e versículo 9. Eu, João, que também sou seu irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele não se achava melhor do que ninguém, era o mais íntimo de Jesus, mas se apresenta, eu, João, sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Foi exilado na ilha de Pátimos e seu amigo íntimo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, agora glorificado, lhe deu as visões, revelações do Apocalipse e escreveu às 7 igrejas da Ásia. Ele comeu o livrinho aberto que estava na mão do anjo. Ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Por ter tanta intimidade com Jesus, ele viu e ouviu coisas inefáveis. Prostrou-se diante do anjo para adorá-lo, e o anjo lhe disse, adora a Deus. Entre os anos 80 e 96, João escreve o seu evangelho, 3 cartas e o Apocalipse, para apresentar Jesus como Filho de Deus. Ele revelou mais a fundo o mistério de Cristo do que os evangelistas sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. O discípulo a quem Jesus amava, o filho de Zebedeu, filho do trovão, não podia negar o pedido dos presbíteros da igreja da Ásia, quando lhe pediram para escrever um evangelho. Ele precisava registrar este evangelho espiritual para combater as heresias pregadas pelo judeu Cerinto em relação à natureza, à pessoa e à deidade de Jesus. Ele escreveu para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Ele nos ensina a verdade e a justiça, a andar na verdade, a proceder com fidelidade e nos revela a consumação do conflito dos séculos. Tentaram matar a João, mas não conseguiram. Tentaram fazer dele um mártir, mas não tiveram sucesso. O abandonaram na ilha de Pátimos, para onde eram levados todos aqueles que eram banidos do Império Romano. Mas nada abalou a sua fé. Ah, se João tivesse abandonado Jesus, se João não tivesse ficado até o fim aos pés da cruz, ele jamais teria o privilégio de ser o escolhido para cuidar da mãe de Jesus. Jamais teria tido as sublimes revelações do Apocalipse. Ele diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente,
como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. João foi o único discípulo que viu Jesus sofrer até o fim, mas também foi o único que viu Jesus glorificado. Só quem tem intimidade com Deus desfruta de coisas que ninguém desfruta. Ouve o que ninguém ouve. Enxerga o que ninguém enxerga. Vive o que ninguém jamais viverá. Intimidade com Deus. Ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, a cidade de ouro puro. Viu Jesus montado em um cavalo branco, tendo escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viu o grande trono branco. Quem tem intimidade com Deus tem experiências que ninguém mais tem. Jesus, o amigo íntimo de João, está vivo e vivo para todo sempre. Ele quer ter intimidade contigo, quer te revelar coisas gloriosas que nenhum ser humano ainda viu. Jesus, 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 a Ele e somente a Ele, a honra, a glória e o louvor. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço. Beijo no coração. Fica com Deus.